dou boas-vindas a vocês que desejam aprender a respeito desse assunto. É um material muito interessante, pelo menos despertou minha atenção e a minha mente mudou muito em relação a tudo que eu estou vivendo hoje, depois que eu estudei esses temas, esses assuntos aqui. E esse tema, o sacerdócio eterno de Jesus, que ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior, estaremos em algumas horas dissertando sobre esse assunto. É um vasto material que eu tenho na minha mão e que foi produto de uma compilação de cerca de 2 anos, que a gente está em cima, estudando, buscando aqui, e até hoje não concluímos ainda esse trabalho, e ele vai ser concluído à medida que nós vamos fazendo essa explanação das lives. Então ele é um tema, esse tema tem a ver com o Jesus eterno que é desde o princípio. E esse é o assunto dessa noite, o Jesus eterno. Tem um texto aqui de Hebreus, no capítulo 1, que eu gostaria de ler com vocês. Se você tem a Bíblia, muito bem, mas se você quiser apenas prestar atenção nesse tema, que você possa estar atento, eu vou estar lendo pausadamente e a gente vai lendo o texto, tecendo alguns comentários e seguindo minuciosamente sobre esse tema, sobre esse assunto. Para que eu possa introduzir vocês nesse tema, eu preciso falar primeiro sobre essa característica de Jesus, a eternidade de Jesus, Jesus ser um ser eterno. E nós estaremos abrangendo isso nesses textos que nós vamos ler aqui e comentar. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Então Deus falou à humanidade. Deus nunca ficou sem falar com a humanidade. Deus nunca ficou sem comunicar com a humanidade. E aqui esse texto está dizendo que outrora Deus falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele tem falado através do Filho. Quem é o Filho? O Filho a quem Ele constituiu como herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Por intermédio dele, por intermédio do Filho, o herdeiro de todas as coisas, Ele constituiu e fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória. Ele é a expressão exata do seu ser. Tem outras versões que dizem: Ele é a expressão exata da sua pessoa. E Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo está na mão desse Jesus eterno. O tema é Jesus eterno, o assunto hoje é Jesus eterno. Tudo está sustentado, todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de Ele ter feito a purificação dos pecados, Ele assentou-se à direita de Deus em majestade nas alturas. Esse assunto que nós estamos falando é sobre o sacerdócio eterno de um Jesus eterno. Um Jesus que viveu muito antes daquele Jesus histórico, que a história e a Bíblia, a Escritura nos mostra. Aquele que nasceu em Belém e morreu fora de Jerusalém 33 anos depois.
Jesus é muito além, o Jesus eterno é muito além daquele espaço-tempo do Jesus histórico de 33 anos. Então nós estamos falando de um sacerdócio eterno de um Jesus eterno, que jamais deixou de se revelar, de se manifestar, de se comunicar com todas as suas criaturas, indistintamente, em todos os tempos, em todas as eras. Eu vou muito mais além que isso, em todos os mundos. Porque a palavra de Deus diz que pela fé os mundos foram criados. Então, Jesus, o Jesus eterno que é Cristo Jesus, ele jamais deixou de se revelar a quem quer que seja, a se manifestar, a se comunicar com todas as suas criaturas, onde quer que elas estejam. Nós não devemos ter a presunção de que ele apenas se comunica com alguma classe de pessoas, mas ele se comunica com qualquer pessoa. Colossenses 1,17 diz assim: ele é antes de todas as coisas, de tudo que você vê e sabe que existe, ele é antes de tudo isso, porque ele é um Jesus eterno. O que é eterno? Eterno é aquilo que dura para sempre. Mas não para nisso. Ele também é o Pai da eternidade. Então, se ele é o Pai da eternidade, ele está para fora da eternidade. Nele foram criadas todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo criado por ele. Tudo subsiste, como disse o texto anterior ali de Hebreus 1, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Através dele ele criou o universo, o reino dele, o reino desse Jesus eterno, é um reino sempiterno. A palavra sempiterno significa que dura para sempre, que é contínuo, que é perene, que é eterno, que é infinito, que não tem princípio de dias e que não tem fim de existência. Esse é o reino sempiterno desse Jesus eterno. Quão grandes os teus sinais e quão poderosas as tuas maravilhas. O teu reino é um reino sempiterno. O teu domínio é um domínio de geração em geração. Isso está escrito em Daniel capítulo 4, versículo 3. Grandes sinais, poderosas as suas maravilhas. Teu reino é sempiterno, que dura para sempre. O teu domínio é de geração em geração. Por isso, irmãos, bendizemos ao Altíssimo e louvemos e glorificamos ao que vive para sempre, que é antes de tudo, que tem um domínio sempiterno, cujo o seu reino é de geração e é de geração em geração. Aquele, como diz Timóteo no capítulo 6, versículo 16, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu e nem pode ver. Você compreende isso? Que esse Deus que tem a imortalidade, somente ele, e que habita num lugar inacessível, e que nenhum dos homens jamais viu, nem o pode ver, o qual seja a honra, o poder e a glória a ele que é sempiterno. Amém. Esse Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11 diz assim:
Tudo fez Deus formoso ao seu próprio tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 19. Diz assim o texto, falando sobre Jesus, falando sobre esse Jesus eterno. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você vê que é uma repetição, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, poderes, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, para esse Jesus que vive para sempre. Ele é antes de todas as coisas. Antes de tudo é Cristo, Jesus. É esse Jesus eterno. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ele ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. É nesse Jesus eterno que reside toda a plenitude. Em Jesus estão todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo é nele. A Escritura, o Novo Testamento, atribui a ele todas as coisas. A expressão nele, para ele. Romanos 11:36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Resumindo, esse Jesus eterno é o Cristo Jesus, que é o Cristo eterno. Isso é um trocadilho de palavras, mas significa que esse Jesus, ele vive para sempre. Ele sempre existiu. Ele é antes da fundação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Logos de Deus, a Palavra de Deus. Ele é antes da própria Escritura. Ele é antes da Bíblia. Ele é antes de tudo. Não posso deixar de ler o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 18. No princípio era o Verbo. Verbo significa palavra. A palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Você percebe que tudo está concentrado em Jesus, tudo está convergido nesse Jesus eterno, tudo subsiste nesse Jesus eterno. Nele reside todas as coisas, nele reside toda a plenitude de Deus. Aprove a Deus que nele fosse estabelecido isso. A vida estava nele. A vida é a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra essa luz. Houve um homem enviado por Deus chamado João.
Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, de que luz ele está testificando? Da verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O Verbo, o Logos, a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne, a palavra, o Logos, a ação de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós contemplamos e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele. Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ele sempre existiu. Ele é o Jesus eterno. Ele é o Cristo eterno. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus único, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. O Verbo encarnado, o Jesus histórico, não o Jesus eterno, o Jesus que entrou na história humana e nasceu em Belém e morreu para fora de Jerusalém. Ele é o Jesus eterno que se encarnou, e através desse Jesus histórico nós vimos a sua glória, a glória do Pai, como a glória do unigênito do Pai, a essência do Pai em Jesus. Nós vimos o seu Espírito, o Espírito de Jesus, o Verbo encarnado. Face a escrita e o registro. Você pode comparar isso? O Jesus eterno, agora o Jesus encarnado na figura de um homem simples, um carpinteiro simples. O Verbo de Deus, o Logos de Deus, a Palavra de Deus encarnada, face a esse registro todo e essa escrita toda. Na verdade, a grande escrita do Evangelho é a encarnação de Jesus. É o Jesus eterno se fazendo homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos nele a essência de Deus. A grande escrita é a encarnação de Jesus. Queridos, eu estou fazendo essa abordagem para poder inserir vocês nesse contexto do sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior, a todas as outras ordens, inclusive é superior à ordem de Levi, que vem da lei. Levi, que era neto de Abraão, pai da fé.
Mas isso é um assunto para as próximas palestras, para as próximas aulas. Então a escrita não garante a verdade. Olhe isso que eu estou dizendo. Compreenda o que eu estou falando. A escrita não garante a verdade, porque a verdade só pode ser dita e confirmada no ser. Por isso que Jesus encarnou. Para que a verdade da Escritura, a verdade de Deus, ela se fizesse carne, se fizesse gente, com carne, com sangue, com cheiro de gente. Então a verdade só pode ser dita se encarnada no ser e confirmada no ser, através do ser e pela prática no ser. Jesus, o Verbo, o Logos, a Palavra, Ele escreveu o Evangelho, encarnando o Evangelho, vivendo o Evangelho, sendo o Evangelho. Jesus, o Verbo, o Logos, a Palavra, Ele escreveu encarnando isso, vivendo na prática, sendo o Evangelho. Jesus não sentou para escrever o Evangelho, Ele o encarnou. Ele viveu sem escrita alguma. Ele viveu a sua existência pública entre as pessoas, falando com palavras, com atos, com silêncio, com ações, com construções, com desconstruções, com escolhas reais, com olhares de amor, com acolhimento, com gesto, tomando o lado da miséria humana. Enfim, tudo que Jesus foi, tudo que Jesus viveu e foi, Ele o fez encarnando isso no seu proceder, sendo uma verdade. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É um caminho que te conduz a uma verdade. E quem encontra a verdade, encontra a vida. E tudo é Jesus. Jesus expressou o que recebeu do seu Pai. E Ele expressou isso com a sua vida. Como o texto de Hebreus que nós lemos logo no início. Ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. A palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, a Boa Nova, foi escrita nos corações daqueles que viram e ouviram. E hoje continua sendo escrita naqueles em que a consciência, lá na consciência eles discernem o Espírito do Jesus eterno, que sempre se revelou, que sempre se manifestou e que sempre se comunicou com toda a humanidade. A sua escrita, a escrita de Jesus é a sua própria vida. A escrita de Jesus é a sua própria palavra, revelada nele como verbo de Deus, a ação de Deus presente nessa terra. O verbo não escreve, o verbo é. Jesus é. Assim como ele disse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é. Tudo que Jesus escreveu está escrito na sua encarnação, naquilo que está registrado nos evangelhos a respeito dele. Tudo que ele escreveu, ele viveu como gente, com carne, osso, sangue, pensamentos, consciência, coração. Olhe para esse Jesus. Como o texto de João que nós lemos no primeiro capítulo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas. Ele é a verdadeira luz
que vinda ao mundo ilumina alguns homens. Não é isso que está escrito no texto. Ele é a luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem que o quer, que o aceita, que o recebe, que compreende o seu espírito, que encarna o seu espírito, que recebe ele na sua consciência, na sua mente, no seu coração. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João ali, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne. O Verbo, o Jesus eterno, se fez carne. Quando ele se fez carne, ele é o Jesus histórico. Tanto Jesus eterno como Jesus histórico são a mesma pessoa. O Verbo, Jesus eterno, se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós, habitou no espaço-tempo. Se encarnou, virou gente, cheio de graça e de verdade. E nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito, da essência, da mesma essência do Pai. Ele é desde o princípio, tudo nele subsiste. Ele já existia antes de todos nós, como João Batista disse: vai vir um depois de mim, que já existia antes de mim, porque ele tem a primazia, porque ele existe antes de todos nós. Ele existe antes da criação de todos os mundos. Antes da criação de tudo, ele existe e ele é. Temos recebido da sua plenitude. O que é a plenitude desse Jesus? É daquilo que ele é. Tem o texto lá de Colossenses que diz: Cristo é em vós, a esperança da glória. A esperança da glória é o que ele é a sua essência, que é graça sobre graça. Nós respiramos daquilo que dele procede. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, por meio do Cristo eterno, por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cordeiro eterno de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Deus único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Efésios, no capítulo 1, versículo 3 a 14, interessante. Lá também fala que nós fomos escolhidos nele antes de tudo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. No original, adoção de filhos significa processo de maturidade. Ali o original é bar mitzvah, lá no hebraico, que significa processo de maturidade. Ele nos predestinou para um processo de maturidade, de crescimento, de potencializar quem você é no Espírito, por meio de Jesus Cristo, segundo a benécia, o beneplácito da sua vontade, segundo a vontade de fazer convergir em Cristo Jesus, na dispensação de todos os tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Tudo está nele. Nós estamos, inclusive, assentados nele, em Cristo Jesus. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez, e nos transportou, nos fez assentar em lugares celestiais nele, em Cristo Jesus. Ele
é aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus eterno é um cordeiro. Antes que houvesse mundo, ele já tinha se oferecido em sacrifício. Antes que houvesse mundo, uma cruz foi erguida na eternidade. E disse Deus: haja cruz, e houve cruz. Antes de que houvesse luz, houve cruz. Porque logo depois da luz, era necessário que o homem fosse redimido, porque logo ele se contaminou, logo ele se perdeu no processo. Então o homem foi criado num ambiente de redenção. Antes que houvesse luz, houve cruz, porque o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pedro 1:18-21, ele diz assim: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil legado que os nossos pais legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo. Olha isso, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, por amor de mim, por amor de você, que por meio dele nós temos a fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estão nele. Amém? Amém, queridos? Esse é o Jesus eterno. Eu quero só fazer uma leitura com vocês agora, antes de encerrar essa live, aqui nos textos base, que dão suporte a todo esse material que está sendo divulgado agora. Tem 3 textos na Bíblia, que é o texto de Hebreus, que é o texto de Salmos e que é o texto de Gênesis. E nesses textos aí que a gente vai encontrar a palavra Melquisedeque. Eu gostaria de ler aqui esses textos base, lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 17 a 20, que ele diz assim: após voltar Abraão de ferir a Kedor Laomer, que era um rei, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é lá em Salmo 110. Vamos ler direto no versículo 4. Diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Depois o próximo texto está lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 5, 6 e 10. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei.
como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Também aqui, Hebreus 5:10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui Hebreus 6:20, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui o maior texto que fala a respeito desse assunto é Hebreus no capítulo 7. Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, que foi Melquisedeque, e abençoou o que tinha as promessas. É evidente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, segundo a lei, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado, porque Levi é neto de Abraão, não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, que é a ordem levítica? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, na qual ninguém prestou serviço ao altar. Aqui ele está falando do tipo de Jesus. Jesus não procede de Levi, Jesus procede de Judá, mas isso é um assunto para mais para frente. Estou só lendo o texto. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto ainda é muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta um outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo um poder de vida indissolúvel. E é sobre isso que nós vamos falar amanhã. Vamos falar sobre esse assunto, entrar nos conceitos de o que é a ordem de Melquisedeque, quem foi Melquisedeque, e a partir daí nós estabelecer todo o espírito. Eu não estou chamando você aqui para um curso de teologia, e sim para uma ministração de vida. Olha só, eu fico com o versículo 11, se a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois baseado nele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Versículo 15. Isto ainda é mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta um outro sacerdote, constituindo, não conforme uma lei de mandamento carnal, mas segundo um poder de vida indissolúvel.
E é sobre isso que nós estaremos falando amanhã, às 21h30. Eu convido você que esteve conosco aqui, para você compartilhar o que você já ouviu aqui, e amanhã você está conosco também. Esse é um assunto que eu nem entrei de fato no texto, fiz só uma inserção de uma introdução para que vocês sejam inseridos no contexto desse assunto. Vocês primeiro entendendo quem é o Jesus eterno. Amém?